Toque religioso tem aparecido muito no seu consultório. Explica pra gente um pouco o que é e como é que a gente pode lidar com isso. Sim, eu achava que era algo raro, até que eu comecei a atender um público cristão sobremaneira, né? E hoje a maior parte do meu público de consultório é um público cristão. E esse transtorno causa um sofrimento absurdo, é um sofrimento terrível e muito desconhecido de quem sofre. E mais desconhecido ainda da igreja, de quem está ali próximo a quem sofre. Então, vou explicar o que é o toque e o que é o toque religioso. Então, o toque é um dos transtornos da ansiedade. Então, a gente até já fez vídeo aqui falando sobre ansiedade. E tem 3 tipos de ansiedade. É importante a gente separar o que é cada uma delas. Então, a ansiedade enquanto emoção, que é um dispositivo de proteção, que não é problema nenhum, muito pelo contrário, é problema quando a gente não tem, a gente precisa dela, é uma emoção, ok. Um segundo tipo de ansiedade, que é o estilo de vida ansioso, que é o que Jesus diz pra gente não ter, que é aquele estilo de vida de tentar controlar a própria vida e de tentar ser o Senhor e ter o controle nas mãos. E gera uma ansiedade como resposta a esse estilo de vida. Que é o que Jesus está ensinando a gente a não ter, a não viver assim. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E tem o transtorno de ansiedade, que é uma doença, é uma condição clínica que tem uma série de síndromes, que tem uma série de formas de adoecer desse mecanismo da ansiedade. Ela se manifesta de várias formas e uma delas Exatamente. É o toque. Então, a gente tem um mecanismo de ansiedade, que é um mecanismo de proteção, e como qualquer outro mecanismo do corpo, como qualquer outro sistema do corpo, ele pode adoecer, ele pode danificar. Então, é como um botão de alarme. Então, a nossa ansiedade é como um alarme do corpo. Então, esse alarme, esse botão pode danificar. Ele pode ficar emperrado lá, então apertou com força demais. Tocar de madrugada, tocar exatamente. em horas Ele pode que não tem nada a ficar ver. ligado o tempo todo, ou ele pode tocar em horas que não tem nada a ver, ou ele pode tocar numa proporção, numa intensidade que causa um sofrimento muito grande para a pessoa. Então, esse mecanismo pode adoecer. E quando ele adoece, uma das formas dele adoecer, então tem várias, né? Tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é como se o botão ficasse ligado o tempo todo, não causa aquela reação pavorosa o tempo todo, como no pânico, por exemplo, mas a pessoa está constantemente preocupada. Constantemente generalizada para tudo. Tem o transtorno do pânico, que ele tem crises de pânico, então é como se apertasse o botão numa intensidade, numa proporção absurda que a pessoa acha que ela vai morrer a qualquer momento. Ela tem a sensação do pânico da morte mesmo. E tem momentos em que não era para disparar, situações que não eram ameaçadoras por si só, mas que o sensor daquele mecanismo está danificado. São conexões cerebrais que não estão acontecendo adequadamente. É um transtorno de um mecanismo fisiológico, que pode acontecer com qualquer um, como qualquer outro mecanismo. E uma dessas formas é o toque. O que é o toque? É um dos transtornos desse mecanismo da ansiedade. Toque quer dizer transtorno obsessivo compulsivo. E o que é o toque religioso? O nome mais correto, medicamente falando, é o toque, transtorno obsessivo compulsivo, de pensamentos repugnantes. Então, é um dos tipos de conteúdo do toque. Eu vou explicar o que é, então, um transtorno. Transtorno é aquilo que causa um sofrimento, um prejuízo na funcionalidade. Então, a pessoa não quer sentir aquilo, não é uma escolha dela, causa um sofrimento, prejuízo nas relações sociais, prejuízo no trabalho, prejuízo nas atividades de vida diária, prejuízo na funcionalidade. O cara deixa de funcionar adequadamente. Isso caracteriza um transtorno. O que é uma obsessão? É um transtorno obsessivo. Então, ele tem uma obsessão. Obsessão é um pensamento, ou um estímulo, ou uma imagem que vem de forma intrusiva, invasiva, sem a pessoa querer. Ela não tem controle. Ela não parou e puxou aquele pensamento. Não, e nem... Ela é invadida por um pensamento. E é um pensamento invasivo, é um pensamento intrusivo, discordante, egodistônico, como a gente chama. A pessoa não pensa aquilo. Ela não acredita naquilo. Vai contra os valores dela. Vai contra os valores, vai contra as crenças, vai contra a fé
por vezes, mas ela fica pensando e aquilo fica reentrando. Por que é uma obsessão? Porque aquilo não vai embora. É constante. Constante. E ela não quer pensar, ela não quer achar aquilo, ela sabe que não faz sentido. E aí tem vários conteúdos do toque. Tem aquele toque que está relacionado a uma sensação de insegurança, de medo, e aí tem aquele comportamento de verificação, de limpeza, de purificação. A sensação é que você está contaminado, está se contaminando a qualquer momento. Aquele toque relacionado à contagem, tem que ficar contando números e sílabas e tudo mais. Enfim, são pensamentos ou imagens obsessivas que vêm de forma involuntária, totalmente desagradável, desconfortável e que a pessoa não consegue controlar. Ela tem dificuldade e aquilo consome muito da vida da pessoa, começa a consumir muito tempo e causando muito sofrimento. E o que é a compulsão? Então, é um transtorno que causa sofrimento, prejuízo, tem uma obsessão, um pensamento obsessivo e começa a ter, por vezes, não obrigatoriamente, um comportamento compulsivo na tentativa de aliviar aquela obsessão. Então, é um mecanismo de defesa de tentar aliviar aquele pensamento obsessivo. Então, por exemplo, no toque de verificação, a pessoa começa a fechar várias vezes a porta para ter certeza e para aliviar aquela preocupação de que ela está insegura, de que ela está numa situação perigosa, ameaçadora. Então, é o sensor que está danificado, que está emitindo um sinal de ameaça para algo que não deveria ser uma ameaça. E o que é o toque religioso? Cara, isso aqui tem causado sofrimento para muito crente, cara. E é um sofrimento que beira o insuportável. Beira o insuportável, porque o que começa a acontecer nesse toque de pensamentos repugnantes ou toque blasfemo? A pessoa começa a ter pensamentos que vão contra a religião, a fé, a crença dela. Ela não concorda com aquilo, não é o que ela pensa. Então, o conteúdo, por vezes, é um conteúdo de ofensa contra Deus, de ofensa contra o Espírito Santo. E aí vem aquela ideia, puxa vida, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu blasfemei. É o pecado sem perdão. É o pecado sem perdão. Então, cara, imagina o sofrimento de uma pessoa que continuamente vem um pensamento na mente dela ofensivo contra Deus. E ela não quer ter aquilo. Ela fala, não tem perdão para o pecado contra o Espírito Santo. E ela começa a ter aquela invasão de pensamentos e de imagens. Eu já vi pessoas me relatando assim, em aconselhamento, dizendo, olha, eu estou pensando ali sobre o Espírito Santo ou sobre Jesus e me vem um palavrão. Sim. Me vem como se tivesse um xingamento, eu xingando o Espírito Santo, xingando a Cristo, né? Vem na mente dela. Né? E imagina você ter isso uma vez. Agora imagina você ter isso constantemente. Diariamente. Toda vez que você... Eu tenho paciente que me conta, toda vez que eu penso em Deus, a imagem que me vem é uma imagem de eu xingando Deus. Ou obscena. Ou uma imagem obscena, imagens de conteúdo sexual, de conteúdo blasfemo com Deus, com algum objeto da religião. E, cara, isso causa uma dor, porque, imagina, quando a gente que é cristão tem uma dor, tem um sofrimento, para onde a gente corre? Para Deus. Para Deus. Imagina uma pessoa que tem uma invasão de pensamentos contra Deus, ela começa a tentar fugir de Deus. Uau. E aí isso causa tanto prejuízo na fé, tanto prejuízo no relacionamento com Deus, tanto prejuízo no relacionamento com a igreja. E aí, imagina a igreja tendo que lidar com isso. E aí vem logo aquela tese que parece lógica. Cara, isso aí só pode ser o diabo, vamos expulsar. Sim. É demônio. Ou isso aí é pecado. Cara. Você está em pecado, você tem... E isso começa a causar um sofrimento que afasta muitas pessoas da igreja, afasta muitas pessoas de Deus. E eu já vi casos que chegou ao suicídio. Uau! Chegou ao suicídio. E pensa-se que era algo raro, pensava-se que era algo raro, estatísticas recentes já estão colocando o toque em torno de 3% da população. É o quarto transtorno mental mais frequente. Então é algo muito frequente, é algo que incomoda muita gente. E as pessoas não sabem onde procurar. Talvez até pessoas estão aqui com a gente hoje, por exemplo, e que nem compartilharam, né? Que estão sofrendo com isso, estão ali sozinhas,
lutando com aquilo. E porque você disse, como é que a igreja vai me ver? Sim. Como é que os meus irmãos vão me ver? Como é que eu vou abrir isso para o pastor? Como é que eu vou falar isso para um discipulador que eu estou tendo pensamentos assim contra Deus? É algo extremamente constrangedor e que a pessoa sabe que é constrangedor, é por isso que ela não vai falar, ela não se orgulha disso. E aí o caminho natural é a evitação. Sim. O caminho natural é fugir. E trazer esse entendimento, por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso para quem está aí assistindo, tanto para quem está sofrendo, como para a igreja de Jesus, entender que existe um transtorno assim, que causa muito sofrimento, e como é que a gente reage a isso, como é que a gente lida, como é que a gente acolhe. Se a gente pensar na estatística, se a sua igreja tem 100 pessoas, tem 3 lá dentro. 3 lá dentro que... Se a sua igreja tem 1000 pessoas, tem 30 lá dentro. Exato. Que está sofrendo com isso. E para aquele que é cristão, para aquele que é religioso, então o toque, ele pode ter qualquer tipo de conteúdo. Mas para nós que somos cristãos, qual é o maior medo que a gente tem? É de desagradar a Deus. Então, se é o nosso maior medo, a chance do conteúdo ser ali é muito grande, cara. É muito grande. E aí, como lidar com isso? Como é que você tem trabalhado isso com as pessoas que chegam para você lá? Então, o primeiro passo é reconhecer que isso existe. Reconhecer que é um transtorno. E que, obviamente, nós devemos oferecer todo o apoio espiritual, o apoio espiritual de oração, o apoio espiritual de jejum, o apoio espiritual da comunidade espiritual, que é poderosíssimo, porém é um transtorno. É um transtorno médico, é um transtorno psicológico, psiquiátrico, e precisa de acompanhamento, precisa de tratamento. Então, eu tenho dito que precisa dos 3 T's. Precisa de tratamento medicamentoso. Então, uma grande parte, a grande maioria dos casos, vai precisar de medicamento para melhorar e para restaurar esse mecanismo da ansiedade. Tem que tratar a ansiedade. E são conexões cerebrais que não estão funcionando adequadamente, estão rompidas. Então, precisa disso. Precisa do tratamento medicamentoso. Precisa de terapia psicológica. É importante fazer a psicoterapia. E precisa de uma boa teologia. Porque muito bom, hein? Com uma boa teologia, muitos dos medos que se instalam ali na mente e que acabam sendo esses gatilhos disparadores do medo, uma boa teologia já consegue ressignificar e trazer um entendimento do que é blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo. O que eu percebo é que muitas pessoas têm uma visão errada sobre quem é Deus, né? E se você pensa errado sobre quem é Deus, toda a base da sua vida foi construída num conceito errado, né? Então, vai sair todo torto essa casa, né? Então, são essas fortalezas, esses sofismas que destroem a nossa vida. Exatamente. Então, ter uma boa teologia e... Não estou dizendo que quem tem uma boa teologia está imune a isso. Porém, no processo de tratamento, uma boa teologia faz toda a diferença, porque a gente vai melhorando a nossa visão sobre Deus, melhora a nossa visão sobre nós e sobre o que nós precisamos fazer. E o que eu vejo que alimenta esse circuito todo são 2 vitaminas para esse circuito do toque. É a culpa e o medo. Então, se eu me sinto mais culpado por causa daquilo, a culpa... retroalimenta. E o medo de sentir aquilo retroalimenta também. Então, trabalhar em cima da culpa e do medo, trazendo o entendimento do que é o transtorno e de que Deus está presente naquele ambiente de tratamento também, que aquela pessoa não foi abandonada por Deus e que Deus não é o que ela pensa, nem o que ela está pensando. Deus é quem Deus é nas Escrituras. Então, tem tratamento, o tratamento melhora muito. O problema é que as pessoas demoram em média 10 anos. As estatísticas mostram que as pessoas demoram em média 10 anos para procurar ajuda. Então, o que eu deixo de orientação é procure ajuda profissional. Você não precisa se afastar de Deus, muito pelo contrário. Você pode se aproximar dele mais do que nunca nessa hora e buscar tratamento, buscar apoio, com certeza vai mudar a sua vida. Olha, eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar tão longo, vou deixar aqui um vídeo sobre blasfêmia do Espírito Santo, para você já entender o que é. Não é simplesmente ter um pensamento e tal, é uma outra coisa, você vai entender com base no texto que fala disso. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Vai aparecer em algum lugar da sua tela aí esse vídeo para você depois assistir, ok? Obrigado, meu amigo. Meu amigo. Deus abençoe demais.